Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Radar. Hoje, dia 22 de abril de 2020, 18 horas e 6 minutos. Uma noite agradável aqui em São Paulo, típica de outono, 19 graus, tá bastante interessante, silenciosa, né, devido aí ao período de quarentena que estamos vivenciando. Caríssimos, uma das iniciativas da Top Traders para provar que nós caminhamos, lutamos, batalhamos ao lado dos investidores, seja no céu de brigadeiro ou no mar turbulento, isso, independente de você estar iniciando agora, de você buscar perdas, uma recuperação devido às baixas de março, nós abrimos a imersão técnica que vai ocorrer em maio. Um treinamento que custava R$2.500, R$3.000. Acho que o menor preço que a gente fazia era R$200 e pouco. Isso aí eu nem me apego, na verdade é a minha equipe que cuida. Mas era um negócio entre R$2.300 e R$3.000. A gente vai abrir, claro que para o pessoal que é do grupo a gente deu benefício, maior tempo no passaporte, tal, para não ser algo injusto também. Né? Conversamos com o nosso público interno primeiramente, aí a gente abriu ao mercado, incluindo tudo, passaporte, né, 3, 4 semanas do passaporte, 360 aquela coisa de prateleira. Então as aulas ao vivo dia 5 e 6 de maio. Só que semana que vem já tem aula à noite, né? São 3 aulas preparatórias além do 360. Vai ter grupo exclusivo no Telegram, já está criado, comunicação por e-mail, e a sua chance de fazer imersão gratuita. É a primeira e única, né? Porque desde 2014 que a gente faz imersões online, acho que foram 23 ou 24. É que teve uma na época da Infomania que foi só de mini contratos, então acho que são 24. Nós nunca fizemos isso e a nossa prova maior de parceria e de solidariedade ao pessoal que está entrando para entrar com a educação financeira e para quem vai buscar perdas para nós caminharmos juntos firmes na luta. O link vai estar na descrição do vídeo, acho que vai ficar uns 2 ou 3 dias aí no ar, depois a gente tira, porque semana que vem as aulas já terão início. Isso quando lotar aqui a nossa capacidade do chat roll, porque você vai ver a minha imagem, ouvir a minha voz e comunicar-se comigo através de um chat. A gente tem um limite e não só, a gente poderia até contratar um número maior, mas para ter uma qualidade melhor de comunicação e atenção a todos. Certo? Caríssimos, na Europa, nós tivemos um bom fechamento de fato. Né, eu já tinha falado sobre a Bolsa da China, que ela deve inclusive dar continuidade essa noite ao movimento altista. Aqui eu acho que é admissível nós estendermos essa linha. Correto? Então a Bolsa da China ela partirá das médias e de um toque da LTA. Eu acho que assim ela parte fortemente aí deste ponto. A Alemanha, existe uma LTA penetrada e ontem ela veio no fio da navalha. Precisa realmente reagir a partir daqui para não dar uma ideia de distribuição. Percebam que é um cenário muito parecido com os bancos aqui no Brasil. Ó. Se eu colocar aqui TUB 4, né, é muito parecido com o cenário na Bolsa da Alemanha. Fica com uma cara de topo, você fica, né, pensando ali, poxa, mas veio de uma tendência, uma virada tal, só que vai caindo, né? Aí você pega a Bradesco, vai caindo, com o candle que se destaca. Então é uma situação parecida. Tem que segurar no curto prazo, né? É uma situação parecida. E aí nós temos o índice FTSE, que eu acho que já passa uma situação um pouco mais tranquila. O gráfico do índice FTSE, ele se parece mais com o gráfico do mini índice. Não é verdade? No curtíssimo prazo, tem uma bagunça apontando para cima aqui. Né? E está acima aqui também do 78.850, que na verdade está errado, aqui não está embutido juros. É difícil os softwares estarem todos alinhados. Eu conversei com o pessoal do Cartesian. Este aqui é o valor correto, 79.030, porque tem que embutir juros, mas de qualquer modo fechou acima. Não fechou na máxima, a máxima foi 81.500, mas também não fechou na mínima, né?
Se você pega de 78, 340, vamos fazer conta aqui, isso daqui às vezes eu avalio, ó. Então eu pego aqui o mini índice, qual que foi a máxima? 81.500 e 78.340. Então pego 81.500 mais 78. É 340 ou 840? 340. Para quem imaginava que hoje fosse uma mega sessão de queda, aí eu divido por 2. Então a média do dia foi 79.920. Pô, fechou 80.515. Não é ideal para compra, mas fechou acima da média. E acima das médias, materialmente falando, é acima de 79.030. Máxima e mínima mais altas que a sessão anterior. E o ponto-chave seria 80.915, que projeta os 90.890, que é o alvo do nosso desafio, te vejo, nos 90 mil pontos. Ok? Aqui eu não poderia fazer um desafio, te vejo, nos 90.890 pontos. Aí parece coisa de louco, né? Falar em alta nesse momento já parece coisa de maluco. Pessoal, sabe desde quando o pessoal da Imersão 9 está comprado no índice? Desde 73 mil pontos. Então nós acertamos bem essa entrada. Ganhamos bem no contrato anterior, rolamos para esse. E é claro que eu lancei o desafio depois que o pessoal já estava com ganho, né, que pagasse algumas imersões, né, com a carteira voando também. Estou falando isso pro pessoal da Imersão 9, que fique bem claro. Aí sim eu abri aqui o desafio, porque, né, o que o pessoal ganhou já deu para pagar umas 5 imersões. Ok? E aí a gente deu para eles também. Primeiro que eles entraram antes no grupo, já tiveram privilégio, pessoal da Imersão 9, né? Dessa vez eles entraram antes das aulas ao vivo e tiveram mais um período importante de passaporte, além do que eu tinha prometido. Então o mini índice é isso, né? Nós temos aqui... Eu acho que não faz mais sentido a gente deixar esses traçados. Eles foram muito importantes. O rompimento dessa LTB, né? Essa projeção que eu fiz em azul. O canal, eu acredito que até valha a pena. Essa região não faz sentido marcar. Isso daqui também não. O que que nós temos aqui? Um provável mastro bandeira. Né? Então houve um retorno até 80.455, até a média de 21, agora tem que respeitar. Essa seria a ideia, pelo menos. Agora, em um cenário pesado, a gente não descarta nada no momento devido à volatilidade. Essa linha de tendência seria um alvo até meio óbvio, né? Aí vai depender da abertura de amanhã, se chega aqui e sobe, ou se conserva por aqui mantendo um viés de mastro bandeira. Então, falamos aí do índice FTSE, das bolsas na Europa, temos o índice PCAC também na França. É um cenário nebuloso, essa região de fundo é importante que ela seja preservada, em torno de 4.310, né? Esse gap seria fechado fatalmente. Nós temos uma perda desta LTA de curto prazo, só que hoje, apesar do movimento curtíssimo que enfraquece o sinal, mas de todo modo é um arame de fundo. E nos passa uma ideia aqui, aí se nós fizermos o estudo ajustado deste modo, deixa eu ver aqui. Na verdade não é isso que eu quero. Esses softwares eu vou falar, às vezes a gente tem que ficar calado. Mas é cada uma aqui que... Ó, primeiro aqui tem uma região de topos, né? E aí a gente tem os fundos mais ou menos alinhados. Os programadores se acham gênios. Seria algo mais ou menos assim. Você tem que praticamente dar cambalhota aqui para conseguir fazer um estudo. Ó, seria algo mais ou menos assim. Então seria um triângulo ascendente. Os programadores são tão geniais aqui na nossa bolsa. Eu vou só te mostrar uma conta aqui. Eu já mostrei essa conta. Ó, então essa é a bolsa da... Eu vou falar do DXY. Eu só vou mostrar uma conta.
né? Triângulo rompido, quer dizer, o dólar realmente está forte. O à vista é um monstro, tanto que a gente optou por ficar de fora, tal, aquela história que vocês já sabem. Né? Nós não estamos nem comprados nem vendidos nesse momento. E nós temos o dólar aqui. Eu tinha até feito uma elucubração. Na verdade, ela seria algo mais ou menos assim no momento. Já está mais para isso do que para aquilo que a gente traçou anteriormente, mais para um canal curto. Né? Então não tem sinal de topo. Impressionante. Né? Se a gente pegar aqui um gráfico intradiário, ó, uma loucura, ó, replicou esse padrão, aí ele corrige, mastro bandeira, dispara e fecha perto da máxima. Quer dizer, eu não sei se é Selic a 3% que estão projetando, assim que o dólar é um monstro, né? E é isso que aconteceu. Então, o que eu vinha falando aqui? Aí temos o VIX, né? Uma queda já esperada. Eu acho que ele deve continuar em baixa, deve perder esse fundo. O EWZ é muito forte no curto prazo, deixando uma ideia aqui de estrela da manhã, subiu 3,57, é uma boa alta. Aí é aqui que eu quero chegar. Você pega, por exemplo, ó, o S&P, olha a força da recuperação. Você pega o índice, né? Todos eles vieram na média e reagiram. Você pega o Dow Jones, veio na média e reagiu. Você pega, por exemplo, a bolsa de tecnologia Nasdaq, pega de 9.800 pontos para 8,5, vamos fazer uma conta rápida aqui, aproximada, 8.500 para 9.800. Nem estou fazendo milimétrico, tá? Eu estou falando em 13% até o topo. Aí você pega o Ibov, deu aqui mais ou menos 119.500, 119.500 mais ou menos. Eu vou fazer aproximado, tá? 119, então vamos fazer conta. 119.500. Então tá 80.687 por 119. Eu tô falando, ó, menos 1. Tô falando em 32,5 até o topo. Quer dizer, tem alguma coisa errada no Brasil ou não? É claro, pessoal, que aqui é um país emergente, eu tenho consciência de tudo. Mas, pô, caiu triplo quase. Poderia estar tranquilamente a 100, 103 mil pontos, sim. Né? Ninguém conseguiu operar em março aqui no Brasil. As corretoras saíam zerando as pessoas, né? Deixando contas negativas, fazendo inversões. Quer dizer, é algo que eu espero e acho que não vai ocorrer mais, porque deve ter servido a lição, mas é fato. Né? Então, o que a gente vê no Ibov? Uma movimentação, fundo, topo, fundo. A nossa impressão é, vem de um movimento ascendente, faz a bagunça aqui para expandir. Então, a nossa visão sobre Ibov. Né? Vejam depois no cenário em vídeo, eu falei muito do setor de varejo. Então, via varejo, que tem subido muito forte, hoje subiu 12,29, ela fez um fundo duplo, fez uma cunha, né? Houve um gap de alta na cunha, ela rompeu um eixo a 6,42 e vai caminhando. Isso aqui não é acaso, são movimentos técnicos, não passa uma ideia de repique, mas passa uma ideia de inflexão. Não sei se volta à máxima, mas tem mais espaço para subir. Perfeito? Então a gente falou dos bancos anteriormente, o que vai fazer muito a diferença aqui no Brasil? IFNC, que é o índice do setor financeiro. Né? Se ele decolar, a gente pode chegar perto da máxima histórica, porque quando estava na máxima histórica, esse índice já estava mais fraco. Não estava caindo assim, mas estava bem mais fraco do que a média. E o que ele faz? Aparentemente, um movimento de retração para expandir. E seria um novo pivô de alta? Aqui eu tenho fundo, topo, fundo, não tenho? Eu vou circular com uma outra cor. Se nós tivermos um novo pivô, aqui foi um fundo duplo, né? Que nós tivemos. Eu vou deixar aqui em azul. Né?
existia um alvo claríssimo, 8825 veio até com facilidade. Qual que seria a ideia agora? De um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Pô, se romper o segundo pivô, aí eu acho que vai realmente ter um movimento mais longo de valorização. Ok? Então falamos da Via Varejo, falamos dos bancos. Acho que do que é internacional nós falamos de tudo, né? Não faltou nada. Faltou falar de Petrivale. Temos aqui a Petro 4, uma boa alta, eu entendo como um movimento interessante, bom para compra. E é a mesma interpretação que eu tenho para a Vale. Só que no caso da Vale, acho que o stop tem que ficar aqui abaixo se fechar 41,99, 41,95. Hoje chegou a bater 42,05. Porque a Vale é Vale, né? Então, como tem esse gap aberto abaixo de uma LTA, tem que stopar rápido e de repente partir para um outro ativo. Perfeito? Aí eu falei do Ibov. Vamos falar então do BOVA11. O BOVA11 é uma alta importante, né? Distanciando-se levemente das médias e mirando 78,74, que é o ponto a ser rompido. A sessão de amanhã e de sexta serão essencialmente importantes para os movimentos de curto prazo. E nós temos o índice futuro, né? Uma alta de algum modo tímida, só que é aquilo que eu comentei anteriormente, não está longe, está acima da média. Acho que é dessa forma que a gente tem que observar, talvez aqui montando um mastro bandeira. O ideal seria uma abertura em gap de alta, mesmo que pequeno, na minha visão. Ou de maneira lateral, disparando os 500 pontos na primeira meia hora. Então, a gente está falando de setores, né? Teve um amigo que pediu para eu falar da Elbor. Ele falou que viu eu falando da Elbor, entrou, já ganhou 29%. Falei semana passada. Por quê? Então vamos falar de Elbor e falar de mais algumas ações do setor, que é um setor que a pessoa física adora aqui no Brasil. Então nós tivemos nada mais, nada menos do que o rompimento da figura que nós esperávamos. Um movimento, de algum modo, até fácil de fazer uma leitura. Então é um triângulo. Seria admissível fazê-lo um pouco menor, traçando o fundo a partir de aqui. Rompimento de média e disparou, né? Começa vendido, estopar. Então é uma barra elefante, uma barra de ignição. Este ativo eu tenho certeza que eu não falei semana passada, que é Gafisa. Mas é uma ação que a pessoa física adora no Brasil. Quando os movimentos estão alinhados, eu vejo isso com bons olhos. É sinal que o setor como um todo opera de uma maneira com algum grau de homogeneidade. Também uma barra elefante de ignição e rompendo um pivô. Fundo, topo, fundo. Qual que é o ponto de rompimento? 4,12. E aí também Cirela eu não falei semana passada. Ciri 3. Olha que maravilha, movimento alinhado. Eu não posso, pessoal, começar a lançar, por exemplo... Sabe aquelas histórias, cadê o bear market, coisas do tipo? Porque tá todo mundo, sem exceção, falando na continuidade da baixa. Aí a gente faz por exemplo, eu poderia falar aqui, cadê o bear market, cadê não sei o que, olha o pivô, só que aí, isso daí poderia trazer um benefício para a pessoa física, primeiro parar de trabalhar vendida, que está vendida desde o fundo, né? Fazer um alerta, tal, mas se por acaso tem uma segunda onda de contaminação, sei lá, morre o cara da Coreia do Norte, o ditador lá e tem mais uma paulada no petróleo e o mercado começa a descer, todo mundo do mercado vai vir para cima de mim. Porque hoje eu sou uma voz isolada falando que não tem bear market. Então assim, eu vou pegar leve, mas cadê o bear market? Né? Cadê o bear market, né? O difícil é estar vivo depois dessa queda que a gente teve. Mas não tem, os padrões são de reversão. Né? Tudo é possível na renda variável, mas não tem um sinal, por exemplo, de que é somente um repique. Isso não tem.
ok? Ó, barra de ignição, correção na parte alta, tem espaço para subir. Então é isso, não se esqueçam de se inscreverem para a imersão técnica, venha aprender conosco pela primeira e única vez gratuitamente, é a sua oportunidade. Depois, a próxima inversão vai ser paga, aquele procedimento normal que nós sempre fizemos. Então saúde e paz a todos, pessoal. Uma ótima noite, até amanhã, valeu!